A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical. Estamos com mais uma lição dessa revista, na qual estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus. Nessa semana estudaremos a lição de número 8. A lição número 8, que tem como título a Teologia de Zofar. Né? O justo passa por tribulação? É uma pergunta. Então, glória a Deus, nessa lição, o textuário dela, que está em Jó capítulo 11, versículo 18, diz: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Na verdade prática da lição, ela diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Certamente, né, nós já vem estudando no decorrer dessa revista e falando sobre essa questão de justiça, até o próprio Jó, como nós já falamos, que o Jó que ele teve o testemunho de Deus a favor dele. E nós vimos que ele passou por tribulação porque Deus permitiu e Deus permite que isso aconteça. Então, glória a Deus. Vamos à leitura bíblica clássica que está em Jó, capítulo 11 e Jó, capítulo 20. Né? Capítulo 11 é do 1 ao 10 e o 20 do 1 ao 10 também. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Então respondeu Zofar, o noamita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpa, sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Aí agora, continuando em Jó capítulo 20, diz: então respondeu Zofar, o noamita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Glória a Jesus. Essa lição ela também tem aqui objetivos, né? Um objetivo geral,
Glória a Jesus, é o objetivo geral que é mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Né? Então, os objetivos específicos são três, e o primeiro é destacar, no entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. E o segundo é explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E o terceiro é esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus à sua capacidade de julgar. Então vamos dar continuidade nessa lição. Glória a Deus, nós já vimos aqui, estudamos nas lições passadas, né, falando sobre os outros amigos de Jó, e nós vemos que eles começaram brando, né, conversando, né, e mais com o passar do tempo, eles começaram a julgar, né, eles começaram a acusar Jó, né, de forma mais severa, né, dizer que ele estava em pecado, e tentando fazer com que Jó viesse a confessar um pecado que ele não cometeu, né, erros que ele não cometeu, e era justamente o que Satanás queria, né, queria que Jó fizesse, né, mas ele não cedeu, né, e nós vamos ver, glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui na lição e vamos comentando tópico a tópico. Vamos fazer aqui da melhor forma possível, tentar resumir, né, o máximo que pudermos, para não ficar tão extenso, mas podendo assim abordar de uma forma direta, mas, né, esse assunto que é tão importante, glória a Jesus, que nos traz tanto ensinamento. A introdução dessa lição diz: nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, né? Jó 11:20. Ele insistirá na tese do que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam os amigos de Elifaz e Bildad. Eles tinham a mesma linha de pensamento, né? Na verdade, pensavam da mesma forma, eles tinham e por esse lado teológico que hoje existe ainda por aí, né, que fala que o justo ele não passa por necessidade, a pessoa que pratica a justiça ele não sofre, né, que é a só bênção, né? E daí, por outro lado também, se a pessoa está sofrendo é porque está em pecado, e não, como já vimos e já falamos em lições anteriores, isso não é verdade, né? Não é dessa forma que funciona. Então vamos dar continuidade. Ao contrário de seus amigos, ele faz discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca, né? Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha-o a voltar-se para Deus. A gente vê que ele chama Jó, fala que Jó é mentiroso, ele fala, né, vamos ver como é que ele fala, as suas mentiras, né? Então assim, ele vai mais profundo, né, tentando fazer com que Jó, dizendo para Jó que Jó tinha que se converter, que tinha que voltar. E na verdade Jó ele sabia o que era que ele estava passando, assim, qual era a sua vida, o que era que ele vivia, e que ele não tinha cometido tais erros como eles estavam falando, né? Na verdade, a gente sabe que Jó também não sabia por que ele estava passando aquilo ali, como nós sabemos, mas ele tinha convicção de que ele não estava errado, que ele não tinha cometido erro, né? Glória a Deus. Então, essa lição ela tem 3 tópicos, né? E o primeiro tópico é: Deus se mostra sábio, né, quando aflige o pecador. Então, esse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos e vamos dar continuidade comentando. Glória a Deus. Então, Deus grande e sábio é o primeiro subtópico. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, jamais passam os bons, né, passam por tribulação. Né, o que ele dizia que Deus ele tem, claro, nós sabemos que Deus tem conhecimento, ele conhece
os nossos caminhos, ele sabe o que nós fazemos, sabe quem é bom, quem não é, né? Mas ele dizia aqui, segundo a teologia dele, Zofar, que os maus pereciam, né, iam ser punidos por isso, e os justos não, né? Não ia passar por tribulação. Então, para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar, né? Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, né? Um jumento que não tem entendimento. Ao não perceber a sabedoria da condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Então, assim, o que eles conheciam de Deus era o que eles conheciam que vinha dos seus antecedentes, dos seus antepassados, por tradição. Então, era o que eles acreditavam. Jó ele já tinha uma visão diferente de Deus, né? Jó ele via diferente. Ele entendia já ali que a pessoa, mesmo sendo justo, mesmo praticando a justiça, como ele sabia que ele era uma pessoa que praticava, que ele conhecia a si próprio, né? Ele sabia que Deus deixava que a pessoa também era passível de punição, né? Glória a Deus. Então, assim, para nós vemos aqui que nós sabemos e vemos aqui que Deus, que essa questão aí de falar que o justo e o injusto ele não sofre, né? Ou que o justo não passa por provação, o que o injusto vai ser punido sempre pela sua iniquidade, nós sabemos que isso não é bem dessa forma, né? Não é bem dessa forma. Vamos ver aqui os versículos para a gente tirar aqui umas conclusões. A gente pode ver aqui em Provérbios, no capítulo 3, versículo 12, né, onde diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, nós acreditamos, nós sabemos que Deus ele repreende o que ama. Ele não tinha o entendimento naquele momento ali. E é claro, nós sabemos que ele não tinha a Bíblia Sagrada em mãos assim, para tirar conclusões, para fazer estudos. Mas nós podemos tirar conclusões também, concluir que eles eram assim, que eles não tinham compaixão, eles não eram pessoas de compaixão, né? Porque em meio a tudo aquilo que ele estava vendo ali, que Jó estava passando, eles não tiveram nada de compaixão, né? Eles chegaram e foram acusar ele. Sendo amigo, pelo menos como amigo, poderia, né? Então, outro versículo aqui que a gente pode ver também, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, né, diz, porque Deus, o Senhor, corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, aqui a palavra de Deus, aqui não está falando especificamente de pessoas que Deus corrige a quem não ama ou a quem está cometendo algo de errado. Não. Nós sabemos que o mal por si só ele vai perecer, nós sabemos. Nós sabemos disso, que ninguém que pratica o mal, ele vai colher bem. Ele não vai colher. Nós sabemos que o mal por si só ele se destrói. Mas nós sabemos também que a pessoa também, o justo também, ele passa por provações. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus, né? E vendo aqui também um versículo aqui também, nós podemos ver outro versículo aqui, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, onde diz assim, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, assim, aqui falando de justiça, nós falamos aqui de que nós, quem vive na vontade de Deus também passa por provação, e quem não vive também passa, que nós sabemos. Então,
nós entendemos o quê? Que a pessoa pode fazer, pode passar por momentos aqui, pode cometer iniquidade e até prosperar, mas que um dia vai ter julgamento. Um dia ele vai ser julgado e ele vai responder por isso, né, por tudo isso que ele fez. Né? Com certeza, um dia a pessoa vai responder. Mas não quer dizer que a pessoa que vai ser agora, que se vai ver, né? E assim, que é, ele vai ser julgado diretamente logo por aquilo ali que ele fez, porque Deus vai aplicar o castigo, a justiça dele logo de imediato, ou que uma pessoa que justa não pode passar né, por provações, que isso aí não é verdade. Estou dando continuidade aqui no segundo subtópico, olha, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Né? O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro, né? e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era desejo dele, então não haveria dúvida de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Então, o que ele diz aqui? É que a condenação, que se ele fosse entrar em embate com Deus, e tal, Deus ia condenar, e Deus ia mostrar ele pela sabedoria que ele estava errado e que tal, que não era como ele estava falando, porque os Zofar acreditava que Jó estava se autodefendendo, se justificando, se auto-justificando. Mas, na verdade, Jó ele sabia o que é que ele estava fazendo, sabia o que ele tinha cometido, como era que era a vida dele, e sabia que ele não tinha cometido o erro, como ele estava dizendo. Né? Então, mas nós vemos que eles não acreditavam, né, os amigos dele não acreditavam que o justo pudesse passar por isso, que só quem passava era quem estava em pecado. Então, glória a Deus. Mas assim, e que teria, né, e que Deus, como diz aqui, ele disse que Jó sugeriu que Deus era indiferente, né, ao erro, né? Deus era indiferente ao erro e que Deus não olhava e tal. Na verdade, assim, não é dessa forma. Deus ele não é indiferente a quem erra, né? A quem comete erro, a quem comete pecado, a quem não, de maneira alguma. Deus ele é justo e ele é justiça. Mas é como dizer, ele não quer dizer que ele vai aplicar a sua justiça ao mesmo tempo. Nós vemos aí que tem muitos, nós vemos aí que tem muitas pessoas, por que é que os ímpios prosperam? Né? Tem muitos ímpios, pessoas que não têm temor nenhum a Deus e prosperam. Né? Mas um dia, com certeza, vão pagar. Né? Um dia, com certeza, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Né? Então, glória a Jesus. Terceiro tópico, tolos se passando por sábio. O terceiro subtópico. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Né? E agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Né? Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Né? Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Né? Vós sabeis, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada, diz Jó. Né? Aqui está lá no capítulo 3, versículo 4. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e que revelada ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto
que sonda os corações dos que são chamados pelo seu nome, né, pelo nome do Senhor, pois este não vê como os homens veem. Então, a visão de Jó era diferente, né? E Jó sabia que tinha algo além do que os amigos dele acreditavam, que não era só naquilo, né? Que não era um Deus que, vamos dizer, dava tudo, é um Deus que dá tudo para quem está aqui e não para os outros. E não é dessa forma. Nós sabemos que a própria palavra de Deus ela diz que o sol, né, fala que o sol nasce para maus e bons, né? Nasce para maus e bons. Então, não é dessa forma. Não vamos. Temos que entender que, glória a Deus, a justiça de Deus, ela vai ser aplicada para todos, né? Para todos. Mas não quer dizer que vai ser de imediato, que a pessoa comete um erro e ela vai ser punida logo de imediato, porque se fosse assim, muitas pessoas que cometem erro, que é passivo de morte, que a gente sabe, tem muita gente que comete delito, que ele era merecedor de uma punição, né? Até com a própria vida, dependendo do delito que a pessoa comete. Mas a gente vê que Deus não faz isso, né? Porque Deus, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele quer a vontade deles, a vontade de Deus é que todo homem se salve, que todo mundo se arrependa e se converta, né? Mas assim, de certo, por outro lado também Deus ele dá o livre direito de escolha da pessoa. Ele não vai forçar, ele não força. Ele não força a pessoa a se converter, a se dobrar, né? Mas ele dá meios para que a pessoa se converta. E é isso que ele quer. Então, assim, tem muita gente que erra. E assim, se fosse, vamos dizer, se fosse para Deus julgar naquele momento, a pessoa poderia até não escapar com vida, né? Tem muitos, como se a gente for olhar como era em muitos momentos no Antigo Testamento, né? Pela lei, como era, né? No estabelecimento da lei, né? Mas o Deus, ele não é omisso a quem erra e também não é omisso aos seus, né? Ele não deixa, vamos dizer, ele não vai, não quer dizer que ele não deixe que a pessoa passe por uma provação, né? Como a palavra de Deus diz que Deus ele castiga o que ama, como diz, como nós lemos aqui, né? Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho, e não é por mal, é para o bem, é para o bem. Então, glória a Deus, vamos dar continuidade aqui no segundo tópico, né, que fala que a conversão como resposta à aflição. A purificação moral. É o primeiro subtópico desse tópico segundo, que tem 3 subtópicos. Então, a purificação moral. Nos versículos 13 ao 20, né, do capítulo 11, Zofá conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofá, portanto, conclama Jó a arrepender-se à conversão, né? Arrepender-se à conversão. Nós vamos ver aqui, quando a gente vem falar aqui de conversão, a gente falando aqui de conversão, que é um assunto muito importante, né, para todos, a questão da conversão. E a conversão ela abrange toda a área da nossa vida. A pessoa pode passar anos e anos, e tempos dentro da igreja e não ser convertida. Ela pode ser dessa forma, né? Porque a conversão, como diz, a gente pode ver aqui uma referência em João, né, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 3, onde diz, né, que Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E no capítulo 3, aqui onde ele fala com Nicodemos, Jesus falando aqui com Nicodemos, e ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver. Então, assim, além de ser, pode ver aqui
o nascer de novo como uma transformação de vida, como começar do zero com uma nova vida transformada, né? E com visão, né? Para poder ver. Quer dizer aqui que nem pode ver, nem herdar, nem pode nem ver. Né? Quem der herdar se a pessoa não se converter. Então, aí falando de conversão, que é muito importante aqui. Aí quando a gente vai ver aqui que o, o, o Zofar, ele estava chamando Jó a uma conversão. Só que, na verdade, muitas vezes se fala isso, se fala arrependa-se, se converta. Às vezes a pessoa fala, mas não, não podemos entender isso, não podemos levar isso de uma forma tão profunda a ponto de você estar evangelizando ou falando para alguém e estar acusando a pessoa como estava Zofar aqui acusando Jó. Né? Mas aqui nós temos a obrigação de falar, é claro, mas falar de uma forma instrutiva, dizer, olha, tem que se arrepender, tem que ter conversão na vida e tal. Não dizer, você é pecador, você está assim, você é isso, né? Sem saber da vida, como era que foi acusar, se Jó não fosse uma pessoa forte, firmada em Deus. Ele poderia ter sofrido mais ainda, ele poderia ter tido transtorno grande na vida espiritual dele, mas como ele era forte, ele né, se manteve. Mas nós vemos aqui que é muito grave a forma como eles falam, como ele foi falar, porque na verdade ele não sabia nada do que estava acontecendo, porque era que estava passando aquilo, e chega acusando. Então, e falando para ele se arrepender. Então vamos lá, se ele se converter. Então ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta correta, né? No versículo 13, a oração no versículo 13 também, e renúncia, né? Ao pecado, que é no 11 e 14, como nós falamos aqui, né? Renunciar, né? É, é, transformação, se tem uma conduta correta, né? E renunciar, né? Oração. Então, olha, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus restauraria da sua miséria. Isso aqui era exatamente o que Satanás queria que Jó fizesse. Né? Que Satanás queria que Jó reconhecesse que Jó se culpasse, assumisse um pecado ao que ele não tinha cometido. Né? Porque aí ele saía vitorioso dessa história aqui. Satanás sairia vitorioso. É porque ele não foi lá para dizer a Deus, ele disse a Deus, não, ele só é assim, ele só é justo, só está nos teus pés, como diz, porque tu enchesse ele de bens. Ele disse agora, se tu tirar o que ele tem, ele vai blasfemar contra ti. Então era justamente o que Satanás queria que Jó assumisse. Né? Então, glória a Jesus. Então, entretanto, a ideia do arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. Então, o que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, né? em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Então, como diz aqui, né, como nós falamos aqui no início desse tópico aqui, é a questão da conversão. Que a conversão, na verdade, não é algo somente para se falar da boca para fora. Não é algo para se dizer, orar, eu oro, né, como fez a oração lá. Né? Então, eu oro, vivo em oração, né? Eu vivo na igreja, né? Eu falo com Deus, eu não cometo, não vivo adulterando, né? Aí como se fosse assim, dando como se vindo assim, como se fosse uma lição de moralismo, mas assim, quando nós vamos falar de conversão, a gente vem falar aqui de arrependimento de pecado, arrependimento sincero
e mudança, transformação, né? E transformação de vida. Glória a Deus. Não algo legalista como se supõe aqui. Então, o segundo subtópico dessa lição, glória a Deus, é possível negociar com Deus? É possível negociar com Deus? Então, vem aqui. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Né? Jó 1:9. Então, o diabo acusou a Jó de ter uma fé interesseira com base nas promessas de prosperidade, né, em troca de sua obediência. Jó, se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Né? Mas Jó, um homem de Deus, que vivia na presença de Deus, ele tinha visão, e a visão que ele tinha, o sentimento espiritual, era dado por Deus. Glória a Deus. E ele entendeu, ele viu. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Um versículo aqui que nós podemos ver que faz parte até de da lição que nós estudamos anterior, de uma revista que estudamos anteriormente, que falava de Neemias. Aqui em Neemias 6:12, nós podemos ver, diz: ali percebi que não era de Deus que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Né? E da mesma forma aqui, eles vinham aqui falando, vinha com um discurso moralístico, um discurso moral, como se fosse uma mensagem de Deus para ele, né? Falando para Jó se transformar em uma coisa que ele não praticava, né? Para Jó se arrepender e pedir perdão por uma coisa que ele não fazia. Né? Isso era justamente o que Satanás queria que Jó fizesse. Então, isso não, Jó entendeu que isso não vinha de Deus. Né? Que essa mensagem não vinha de Deus. Né? Glória a Deus. E ele sabia, até pela posição dele, como ele vivia, que ele sabia que não tinha cometido delito para estar sendo acusado daquela forma. Então, o terceiro, né, dando continuidade aqui, glória a Deus, o terceiro subtópico, a angústia de Jó diante das insistentes acusações dos amigos. Né? A angústia de Jó, aliás. Né? O terceiro subtópico é a angústia de Jó. Né? Diante das intensidades, as insistentes, aliás, acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Né? Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Né? Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Né? Ele sabia de sua integridade e, por isso, não se sujeitara a esse capricho do amigo. Né? Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais a águia, né, que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Então, era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado.
que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. E nós sabemos aqui nesse ponto, falando sobre isso, nós sabemos que todo ser humano, né, todo ser humano, ele tem suas limitações. Todo ser humano, ele tem suas limitações. A pessoa passar por momentos de desânimo, um servo de Deus, seja um membro da igreja normal, seja uma pessoa que tem um cargo, um pastor, uma liderança, passar por seus momentos de desânimos, isso é normal na vida do crente, porque nós somos humanos. Né? Agora, não podemos deixar que esse desânimo nos atrapalhe, né? Seja permanente na nossa vida, porque momentos passam, mas sempre vem providência. Glória a Deus. E nós vemos aqui, para a gente ter aqui temos referência também, que não só foi Jó, né? Jó que está citando aqui que Jó passou por esse momento, a gente vai ver outras pessoas que passaram. Né? Então, o caso de Elias, né? O caso de Elias, nós vamos ver aqui, nas referências aqui, a gente vê aqui em Tiago 5,17, onde diz aqui, ó, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Então Elias, como diz, sujeito às mesmas paixões que nós. Né? E a gente vê os altos e baixos, um homem que orou para que chovesse e choveu. Né? Um homem que afrontou, que enfrentou 450 profetas de Baal, como a gente vai ver lá em 1 Reis, capítulo 18, né, que você pode ver essa história lá. Elias e os profetas de Baal, enfrentou os 450 profetas, né, na direção de Deus e saiu vencedor. Né, um homem que antes de enfrentar isso, ele volta, chega lá no rei, né, e fala para ele firmemente com ele, e ele diz que ele era perturbador, né? Diz que ele era perturbador de Israel, e ele fala para o rei, dizer, você que é perturbador, uma pessoa que você vê consistente, firme no que ele estava fazendo, e esse mesmo Elias, depois que ele enfrenta os 400 profetas, ele, por uma ameaça de Jezabel, da rainha, ele sai dali com medo, fugido, e totalmente desanimado. A gente vai ver que ele vai até a caverna, o Elias, né? O Elias de Baal, o Elias que orou e choveu. O Elias que enfrentou os 400 profetas de Baal. E o Elias que da caverna, como a gente vê, né? Que fugiu e estava até desesperançado da vida. Esse é o ser humano. Né? Da mesma forma, Jó, ele passou por esse momento. Da mesma forma, você, podemos passar por esse momento, né, de dificuldade, de desânimo. E isso é natural no ser humano. Agora, não pode ser algo que vá ficar permanente na nossa vida. Né? Nós temos que buscar a reação, né, porque para não isso aí não se transformar em algo mais, né, mais maléfico para nossas vidas. Então, como estão vendo aqui, ele passou por esse momento de angústia, né, por tudo que ele estava passando. Qualquer ser humano e qualquer ser humano pode passar. Glória a Deus. Mas Deus era com ele e ele sabia, né, e vamos ver aqui que ele estava passando por angústia, por acusações. Eu acredito que ele ficou muito angustiado com a perda, mas acredito também que grande foi a angústia dele também diante das acusações, porque você é um inocente. Né? Imagina uma pessoa inocente em um determinado local e sendo acusado de ter cometido algo que ele não cometeu. E ele olhar para um lado e para outro e ele não vê, assim, vamos dizer, ele não vê ninguém que o defendesse, porque ele já não tinha quem defendesse ele ali, não pessoas humanas. Né? E olhar e ver o silêncio de Deus. Deus também não falava. Né? Porque Deus tinha permitido que aquilo acontecesse, e era uma aprovação, ele estava aprovando para mostrar para Satanás
que Satanás ele não tem poder sobre nós, sobre a nossa vida. Satanás ele não tem poder sobre nós. Então, é muito interessante vermos, né, e olharmos, né, analisarmos isso, né, por esse ponto que qualquer pessoa ela pode passar por provação, pode passar por momentos de angústia, momentos angustiantes, momentos de desânimo, mas Deus, ele sempre dá o escape, ele sempre dá o renovo. É a persistência, como a gente viu lá com Elias, que no desânimo dele lá, ele nem queria comer, nem se sair para comer, e vê que os passarinhos eram conduzidos, né, por Deus para chegar lá e alimentar ele. Então, assim, sempre vem a providência de Deus. Glória a Deus. Então, da mesma forma, também viria a providência de Jó, e da mesma forma também vai vir a providência na sua vida. Glória a Jesus. Terceiro tópico dessa lição, para a gente encerrar, Deus julga e castiga os pecadores. Né? Glória a Deus. O castigo dos maus é o primeiro subtópico. Esse terceiro tópico tem 3 subtópicos, e o primeiro é o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão, né? E dura apenas um instante. Na outra verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo, né? Então, os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, todo o ímpio que tudo o que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que julgará e punirá. Ele é como diz aqui que o julgamento, na visão dele aqui, o julgamento por isso aqui, tudo seria aqui. E nós vemos, tem muitos casos que acontecem, nós sabemos. Como falamos aqui, que o mal por si só se destrói. E se destrói mesmo, muitos. Mas assim, nós vemos aqui quantas pessoas, como já falamos, quantas pessoas ímpias, né, que não tem compromisso nenhum, até que se declara ateu e que prospera, e que vive em felicidade, vive em abundância, né, de tudo, tem tudo que quer na vida, né, financeiramente. Família, né, é abençoado, Deus abençoa mesmo o ímpio, né, como diz que o sol nasce para todos, tudo, né, tem família, prospera e tal. E então quer dizer, e morre na riqueza, cara, não leva. É claro que não leva. Mas, né, morre na riqueza, então quer dizer, por que é que isso acontece? Então nós vemos aqui que a teoria dele aqui não estava, né, de acordo, né, vamos dizer. Porque ele dizia aqui que todo ímpio passava por isso. E na verdade não é, Deus deixa que acontece, que a pessoa. Né, nós vemos aqui, nós podemos ver, glória a Deus, algumas referências, né, para a gente entender melhor isso. Se a gente for ver aqui o próprio Salmo 73, né, que fala né, que o salmista escrevendo isso, né, que diz que quase se desviavam, né, olhando a prosperidade do ímpio. E a gente vê que ele nem pergunta por que é que ele tem isso. E quando ele vai ver, ele vai ter a resposta quando entrou no santuário de Deus, na casa do Senhor, no santuário do Altíssimo. Ele disse que viu, né, viu o que? Viu o final dele. O fim. E esse fim dele
O fim dele não quer dizer, não está dizendo propriamente que é o fim dele a morte aqui, não, porque todo mundo morre. A gente sabe, nós sabemos. O fim a que ele está se referindo é o que ele vai ter depois, né? O que vem depois, né, disso aí. Então, glória a Deus. Podemos ver aqui também, para termos como referência, né, Jeremias 12:1, que diz, olha, justo serias, ó Senhor, ainda é, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos juízos, né, dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios. Né? Porque prospera os caminhos dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Então nós vemos aqui, ele falando aqui, perguntando, por que prospera o caminho dos ímpios? Né? Então, assim, nós sabemos que a inteligência, Deus proveu o ser humano, todo ser humano é inteligente, se você for ver, até pessoas, às vezes, que têm distúrbio, às vezes tem distúrbio, algum tipo de necessidade especial, você vê que tem inteligência, que eles são dotados para alguma coisa. Você vai ver isso, às vezes a pessoa com deficiência é uma física, tá? Então, assim, uma deficiência intelectual, mas você vê que tem as pessoas, mesmo essas pessoas, elas ainda têm dons, né? Porque Deus dá. Então, assim, o próprio ímpio, ele tem também dado por Deus inteligência, por isso que ele prospera. Mas não quer dizer que a pessoa vai fazer e vai usar isso para o bem. Tem muita gente que é inteligentíssima, que a pessoa é admirável pela inteligência, pelo que faz, né, pelo que a pessoa consegue fazer, mas quando vai olhar o que a pessoa, para que a pessoa usa, a pessoa vai ver que não usa para coisas saudáveis. Né? Então, né, tem muitos casos que isso acontece. Então, nós vemos aqui outra referência aqui para a gente entender, estamos chegando já aqui ao fim. E em Lucas 16:25, essa história aqui, né, como nós vamos ver que é o fim. O fim, como nós vamos ver, o fim aqui que nós, como nos referimos, falamos aqui do Salmo 73, que o fim pode não ser aqui, né, pode não estar se referindo aqui, pode, a pessoa pode até receber a recompensa do mal que ele fez aqui, mas pode ser que não. Mas ele vai receber na eternidade. E Lucas 16:25 diz, olha, disse, porém, Abraão, aquele lá onde fala lá do rico e Lázaro. Né? Então, diz, olha, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Né? Então, aqui é onde se fala do fim. Qual será o fim? Né? Qual será o fim? Não é dizendo que a pessoa tem riqueza e viver. Não, não é dessa forma. Aqui fala de uma pessoa que tinha riqueza que não usava da forma adequada, não usava para o bem, ela usava para o mal. Né? Ela não vê que o pobre, o Lázaro, ele mendigava, ele não dava. Né? Então, assim, nesse ponto aí. Então, tinha prosperidade, viveu uma vida cheia de riqueza, de prosperidade, mas quando foi no fim, veja aí o que é que aconteceu. Então, é nesse ponto aqui. Dando continuidade aqui no segundo subtópico, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos. Poderiam sim ser punidos. Mas isso nem sempre parecia acontecer, conforme descrito. Por que razão vive os ímpios? Envelhece e ainda se esforçam em poder? Né? Jó havia constatado que os ímpios
pareciam gozar de longevidade e prosperidade, além de terem vida longa. Eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar nesse versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Então é isso aqui, como diz aqui. Né? Diz que eles, aí como vem aqui e pergunta Jeremias, né? Jeremias perguntando, né? Por que prosperam o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Né? Aí diz assim, qual o fim? Né? Como diz assim, quase caí, quase que eu pisei fora, o salmista, né? Do Salmo 73. Né? Quase me desviava, disse, mas eu vi o fim. E qual o fim? Nós vemos aqui em Lucas 16 e 25. Glória a Deus, aí como diz aqui, ó. Lembra que recebeste teus bens e vida em tua vida, né? E lá somente males e agora este é consolado e tu atormentado. Então, este é o fim. Né? O fim. Aqui mostra dois fins. O fim de quem serve a Deus, de quem vive uma vida santa, separada para com Deus, e a vida e o fim de quem vive uma vida fora de Deus, né? Que vai ter com certeza um fim trágico. Mas não da forma aqui em que o qual o Zofar falava e aplicou aqui para Jó. O terceiro e último subtópico, né, a verdade vem à tona. Né? A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45, como nós estávamos falando. Né? Deus, olha, veja só. Deus também faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, não, aqui nós vemos aqui que o que ele estava aqui defendendo, o que ele estava falando aqui em nome de Deus, como mensageiro de Deus, né, Zofar, não estava certo, não, estava por outro lado. Né, como ele disse que o ímpio sempre ia ser punido e teria que devolver o que ele tirou. Se fosse ele roubou, ele tinha que restituir e tal, como se fosse algo naquele momento. Nós vemos que não. Ou que o ímpio ele não receberia de Deus. Deus não deixaria ele prosperar pela tese dele. Né? E, na verdade, não é dessa forma. Deus, ele manda para todo mundo. E cada um faz o que quer. Né? Glória a Deus. Mas o aproveitamento de cada um em relação ao que Deus dá é o que vai dizer qual é o fim dele. Né? Glória a Deus. Então, a gente diz assim, mas por que Deus faz isso? Diz assim, mas por que Deus faz isso? Por que será? Então, assim, nós não estamos aqui para tentarmos entender ou para tentar corrigir Deus, dizer que Deus está errado. Deus não nos colocou, Deus não nos fez, Deus não nos levantou. Não estamos aqui no caminho dele para fazer isso. Mas nós sabemos o quê? Que nossos pensamentos, nossa vida, nossa justiça, como falam, nossa justiça diante de Deus, é como trapo de imundícia. E os nossos pensamentos, o que nós pensamos, não é igual a Deus, os pensamentos de Deus. Então, né? Vamos lá em Isaías 55:8, diz, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, nós estamos aqui para contender com Deus. Por que ele deixa que o ímpio prospere, não sei, mas que o fim, a justiça de Deus, o juízo de Deus vai cair sobre todo mundo, mal e bom. E quem fez o bem vai colher o bem. E quem fez o mal vai colher o mal, né? Vai ter como recompensa o mal. Glória a Deus. Então, a conclusão, vimos que continua a defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado.
Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecer as razões do seu sofrimento, acusam de forma impiedosa o patriarca por desconhecer a ação de Deus nesse episódio. Chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome dele. Ele não diz, ele simplesmente disse, não, Deus é um Deus, ele quis mostrar para ele, Deus é um Deus justo. E como somos pequenos diante dele, não somos nada diante dele, estamos sujeitos a todos da mesma forma. Glória a Deus. Então, essa história, esses relatos bíblicos, essas passagens bíblicas, essa história de Jó, ela nos edifica muito, né? É uma lição muito boa. Glória a Deus, que já chegamos aqui ao final e que Deus em Cristo continue vos abençoando. Na semana que vem, estudaremos a lição número 9, que é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Glória a Deus, você que nos assiste no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte lá o sininho, né, para poder receber os nossos vídeos em primeira mão. Glória a Deus, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, né, e compartilhando, você vai estar compartilhando também, glória a Deus, esse conteúdo que aqui foi passado, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Glória a Deus, assim como você foi assim como eu também fui, nessa lição, no decorrer dessa lição. Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando. A paz do Senhor Jesus.